Sobe para 18 o número de municípios em situação de emergência no Mato Grosso do Sul por causa das chuvas no estado. Na região do Pantanal, 44 mil quilômetros quadrados estão debaixo d'água. Moradores dizem que é a maior cheia dos últimos 30 anos. Os pastos estão cobertos por 2 metros de água, que sobe 3 centímetros por dia. Os peões usam barcos para ajudar o gado a nadar até locais seguros. Em Salvador, na Bahia, a chuva também inundou parte do aeroporto da cidade. A água invadiu de madrugada diversos setores do terminal, como as áreas de desembarque, restituição de bagagens, saguão de embarque e lojas. As operações de pouso e decolagens foram interrompidas durante algumas horas. Termina em tragédia a aventura de 5 adolescentes em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. O carro em que eles estavam bateu na traseira de um caminhão na rodovia Regis Bittencourt, que liga São Paulo a Curitiba. 3 morreram e 2 ficaram feridos. O carro era do pai de um dos adolescentes de 15 anos. Ele pegou o veículo escondido e convidou os amigos para um passeio. Ao entrar na rodovia, perdeu o controle e bateu no caminhão. A polícia investiga mais um arrastão em restaurante de São Paulo. O alvo desta vez foi o restaurante chinês Everest, que fica no bairro do Butantã. 2 assaltantes armados roubaram dinheiro, celulares e relógios de mais de 15 clientes, mas na fuga acabaram perseguidos e presos pela polícia. 2 turistas morreram em um acidente de barco hoje nas Cataratas do Iguaçu. O barco levava 10 pessoas para um passeio no lado argentino das cataratas quando virou. O resgate das vítimas foi feito em uma operação conjunta com a Marinha do Brasil. E a Espanha entra na disputa para construir o primeiro trem de alta velocidade do Brasil. Um projeto bilionário que desperta muito interesse e polêmica. Uma obra de 33 bilhões de reais em uma economia emergente fez os espanhóis se interessarem pelo Brasil. Desembarcaram com uma apresentação na bagagem sobre como ficaria o trem de alta velocidade para ligar São Paulo ao Rio de Janeiro. Os espanhóis apresentaram uma composição para 600 passageiros com velocidade máxima de 380 km por hora, capaz de fazer a travessia em cerca de 1h30. Mas para ela sair do papel, a companhia informou que está em negociação com empresas brasileiras para criar um consórcio e participar da concorrência. Até agora, apenas um consórcio formado por empresas brasileiras e coreanas foi constituído para a construção do trem de alta velocidade no Brasil. O prazo para a entrega das propostas é agora, no próximo dia 11 de abril. Os espanhóis já avisaram, se não houver prorrogação, eles estão fora do negócio. Creo que a fecha del 11 de abril é muito pouco tempo para fazer uma proposta para uma obra deste tamanho, explica o presidente da empresa. Pela proposta do governo, até 60% dos recursos, cerca de 20 bilhões de reais, serão financiados com dinheiro público por meio do BNDES. O consórcio vencedor poderá explorar o serviço por 40 anos. Mas, para este especialista em transporte, o Brasil não deveria investir tanto dinheiro para melhorar a ligação entre Rio e São Paulo. Uma dificuldade de entender a prioridade que está sendo atribuída a essa obra no mesmo país onde eu levei 2 horas para chegar até aqui hoje, da minha casa na periferia de São Paulo, e aonde Rio e São Paulo são ligados pelos melhores sistemas de transporte que o país tem. Ao meu ver, faz muito sentido a fala dele. É o custo, né? Não, o custo da obra que eu acho estranhíssimo, né? Não sei Deve sair do papel, será? Não sai do papel, que essa história do trem-bala, no caso de São Paulo, vem desde os anos 80, né? Que é ligar Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro. Agora, a questão da ligação São Paulo-Rio, tem um trem de alta velocidade, acho que ninguém discorda. O problema é entrar dinheiro público e a forma de concessão, né? Acho que essas são as questões. Há uma história que envolve esse trem-bala, que supostamente os grupos estariam interessados se pudessem ter privatizados o aeroporto do Galeão e o aeroporto do Viracopos. Havia uma pressão dos grupos econômicos para colocar esses projetos num mesmo pacote. Agora já é possível fazer isso, que foi aprovada uma lei agora no Congresso, agora no começo do ano. Sei. Foi logo quando recomeçaram os trabalhos. E esta lei criou o Sistema Nacional de Viação. Você queria falar sobre esse assunto. O Sistema Nacional de Viação já é lei. Dividiu o sistema viário brasileiro, aéreo, marítimo, ferroviário e esse fluvial. Muito bem. O que pode acontecer? Para resumir,
o Estado brasileiro pode conceder a um governo de Estado, ou seja, a União pode conceder ao governo de Estado, ou uma prefeitura pode dar concessão para que ela administre aquele aeroporto. E ela pode, por sua vez, trazer o particular para explorá-lo. Essa é a grande possibilidade. Então, abriu-se as portas para chegar-se a uma postura onde os aeroportos poderão ser administrados por empresas privadas. O que nós defendemos é que os aeroportos que tenham que ser construídos possam ser construídos em regime de parceria, ou pode ser regime de concessão, mas o que tiver a construir. Agora, patrimônio que já está construído, passar para terceiros privados explorarem, sendo que esses patrimônios dão lucro, Galeão dá lucro, Viracopos dá lucro, ninguém vai querer os outros 70, 65 e quem que vai aeroportos. Assumir essa secretaria aí? O que eu sei é que foi procurado uma figura de experiência no mercado, um grande gestor de interesses econômicos, que até agora não foi decidido. E se te convidarem, Ayrton, já pensou? Não, por ordem eu não tenho esse condão e nunca participaria. Já é da área. Não. Olha, a história de um menino australiano vítima de bullying e que reagiu às agressões se transforma em hit na internet. Este é Casey Haynes. Ele tem 15 anos. A atriz era o alvo preferido das chacotas dos colegas na escola. Mas há poucos dias, a vida dele mudou completamente por causa de um vídeo publicado na internet. Nas imagens, Casey é cercado por alguns estudantes e agredido por um deles várias vezes, até que Casey reage. Casey snaps. Depois de postado na rede, o vídeo foi assistido por milhares de pessoas no mundo inteiro. Ganhou inclusive versões, comparando os garotos a heróis de videogames. Nesta animação coreana, Casey aparece se transformando no incrível Hulk. O perfil de Casey numa rede social ganhou milhares de seguidores de uma hora para outra. Numa entrevista para uma TV australiana, ele conta que desde que entrou na escola é vítima de ofensas por causa do peso. Num dos momentos mais chocantes da entrevista, Casey revela que chegou até a pensar em suicídio. What was your lowest moment? When I contemplated suicide. When was that? Like a year ago. Casey e Richard Gale, o menino que o agrediu, foram suspensos pela escola. Os pais de Gale pediram desculpas publicamente. Provocado pelo repórter, Casey aconselha as outras crianças que sofrem ou sofreram humilhações como ele. Look for the good days, keep your chin up, and school ain't gonna last forever. Esse menino sofria essa agressão há 3 anos. Se fosse filho de vocês e que tivesse feito isso, o que vocês achariam dessa reação? Eu acharia bom. Boa, apesar que não é, ninguém faz culto à violência, né? Mas certamente no dia seguinte ninguém mais mexeu com ele. Eu não tenho dúvida nenhuma. Chegasse em casa, eu ia dizer para ele: muito bem, meu filho, você fez muito bem. Sim, mesmo que, enfim, isso depois dele reagir dessa maneira, porque o ideal é dividir com os pais, né? Isso acontece sistematicamente, mas vamos lembrar. Acontece. E os meninos não dividem, é muito comum isso, as crianças não falarem para os pais que estão sofrendo esse tipo de... Mas guardadas as proporções, ele agiu em legítima defesa. É verdade. Nossa. Bom, hoje é o Dia Internacional contra a Discriminação Racial e o Arquivo Especial lembra o ativista Malcolm X, líder que lutou pelos direitos dos negros nos Estados Unidos. Malcolm X foi um dos mais influentes, carismáticos e controvertidos líderes negros americanos. Na década de 60, o reverendo liderou a organização do Movimento dos Muçulmanos Negros, que lutava pela separação das raças, a independência econômica e um Estado autônomo para eles. Em 1964, Malcolm X rompeu com os muçulmanos da nação islâmica e passou a organizar movimentos não religiosos. No ano seguinte, aos 39 anos, foi morto com 13 tiros quando discursava no Harlem, em Nova York. A seguir, a polêmica sobre a lei que obriga os bancos a criar biombos entre os caixas e as filas. E mais, um resumo do que foi a rodada do fim de semana para os grandes do Campeonato Paulista.